Tipo, você já alguma vez pensou qual é a oração certa? Qual é a maneira que Deus ouve as minhas orações? Como é que eu devo me dirigir a Deus? Qual é a maneira pela qual Deus vai ouvir as minhas orações? Ou como é que eu devo me portar religiosamente nas orações? Se essa é uma das suas dúvidas, fica comigo que eu quero conversar contigo a respeito de qual é a maneira que eu devo orar para Deus me ouvir. No vídeo de hoje eu quero falar a respeito de oração. Como é que Deus ouve as minhas orações? Qual é a forma que eu devo me dirigir a Deus? Qual é o passo correto que eu devo fazer para que Deus ouça as minhas orações? Quais são as roupas que eu devo vestir para orar para Deus? Quais são as palavras que eu devo arquitetar para Deus ouvir a minha oração? Mas antes de tudo isso, dá um like nesse vídeo para que o YouTube reconheça como sendo um vídeo muito bom, porque é bom mesmo. E se você ainda não é assinante do nosso canal, ativa as notificações para que você receba 3 vezes na semana esses vídeos que têm mudado muita gente. E eu espero que hoje faça sentido na sua vida, porque assim é a palavra de Deus. A gente muitas vezes se questiona como é que Deus ouve a nossa voz, como é que Deus recebe as nossas orações. E tem muita gente dizendo, olha, você para ser ouvido para Deus, você tem que fazer isso, fazer aquilo, se vestir dessa maneira. Ou outros dizem, você tem que ser um religioso, você tem que ser uma pessoa da religião, porque Deus só ouve quem são os religiosos. Inclusive, Gilberto Gil colocou uma música muito famosa, se eu quiser falar com Deus, eu tenho que ir até os céus, tenho que subir para poder me dirigir a Deus. Mas eu quero dizer para você que você não precisa fazer nada disso. Aí você diz, como, Miguel? É verdade. Jesus, que é a expressão exata da glória de Deus, ele veio a esta terra e deu algumas dicas ou explicações de como eu devo fazer oração, de como eu devo me dirigir a Deus, de como eu devo expressar a minha vida diante do Todo-Poderoso para que Ele ouça, para que Ele escute e para que Ele responda às minhas orações. Então, observa bem o que Jesus falou. Tudo isso está no Sermão do Monte. Eu quero de forma muito simples mudar a sua vida, assim como mudou a minha forma de orar a Deus e ser ouvido e muito mais, ser respondido por Ele, porque oração não é coisa do outro planeta, é coisa para você, é coisa para mim, no chão da vida. E observa 3 coisas importantíssimas que você não deve esquecer jamais quando orar e quando se dirigir a Deus numa palavra de oração. A primeira coisa que Jesus nos ensina é que oração não é aquilo que eu falo, mas aquilo que Deus vê. Aí você diz, que é isso? Que loucura! Que doutrina maluca é essa? Não é maluca, não. As Escrituras dizem lá no Sermão do Monte, Jesus falando que quando você quiser falar com Deus, você não deve ser como os hipócritas, como aquelas pessoas que pelo seu muito falar, acreditam que Deus vai ouvir a sua oração. Mas quando você tiver necessidades e precisar falar com Deus, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta. E o teu Pai, que te vê em secreto, vai falar contigo. Então muitas pessoas acham que oração é aquilo que eu falo para Deus. Mas oração, Jesus está dizendo, é aquilo que Deus vê em você. Por que Jesus disse que é aquilo que Deus vê que é oração? Porque Deus está interessado não somente nas suas palavras, Deus está interessado no seu dia a dia, no seu andar, no chão da existência, da maneira como você se relaciona com as pessoas, porque tudo na vida, para Deus, não existe essa separação de espiritual e natural. Para Deus tudo é espiritual. A nossa vida é um culto. Tudo que eu faço na vida é culto. Porque Paulo disse, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Como é que Deus está vendo a tua vida hoje? Seu coração é um coração sincero? Sua vida é uma vida aberta como um livro? Você se relaciona com as pessoas? Deus está interessado naquilo que eu faço, naquilo que eu sou, porque Ele olha. Ele não somente está escutando, mas Ele está vendo. Então, a sua vida é oração. Então, tudo que você faz, não somente aquilo que você fala, mas aquilo que você vive no chão da vida, é oração. Como é que você tem tratado sua esposa? Como você tem tratado seu filho? Como é que você tem se relacionado no seu trabalho? Como é que você tem sido na escola? E onde você estiver, Deus quer olhar para você e ver exemplo na sua vida
de oração, de louvor, de gratidão, de tudo aquilo que ele chama de oração. Oração é comunicação. Oração é aquilo que eu me expresso diante de Deus. A segunda coisa que Jesus diz que na oração eu preciso e você precisa entender que eu estou falando com o meu Pai. Jesus diz: o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E ele vai mais adiante, ele diz o seguinte: se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus vos dará coisas muito melhor. Então observa bem, quando nós estamos orando, falando com Deus, nós temos que entender que nós estamos falando com um Pai amoroso. O Pai é aquele que acolhe, que abraça, que recebe, que sabe das minhas necessidades, que sabe que eu sou falho, mas acima de tudo que eu sou filho. Eu fui adotado em Cristo Jesus como filho de Deus, porque a Bíblia diz que a todos quantos o receberam Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando eu estou orando, eu não estou falando com um carrasco, com aquele que está procurando falhas na minha vida. Eu estou falando com meu Pai, aquele que me entende, que me consola, que me abraça, que me corrige, mas acima de tudo me ama e quer o melhor para a minha vida. Então, tire da sua mente que você, para falar com Deus, você está falando com um carrasco, com um tirano. Deus é Pai e Deus se fez conhecer neste mundo na pessoa de Cristo Jesus, porque a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quando eu oro, eu estou sabendo que eu estou falando com um Pai amoroso, que conhece as minhas dificuldades, que me ama e que está sempre, constantemente olhando para mim, sabendo que Ele vai fazer o melhor para mim em toda e qualquer situação. Então lembra disso. Quando você ora, você está falando com um Pai que te ama e que deseja fazer muito mais na tua vida, muito mais do que você espera, porque a Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Terceira coisa que Jesus fala é que eu sempre receberei aquilo que é para o meu bem. Muitas pessoas não entendem, pedem para Deus coisas e não recebem e dizem: Deus não ouviu minha oração. Não, Deus ouviu a sua oração, mas Ele filtrou aquilo e disse: isso não é para o bem dele, então eu não vou dar. O que Deus faz? Deus coloca outras coisas muito melhores na nossa vida. Quer um exemplo disso? Muitas vezes a gente pede assim: Deus, me dá paciência. Aí Deus diz: amém, vou te dar condições para você exercitar a sua paciência. O que acontece? Coloca você numa empresa que tem um chefe complicado, coloca você para trabalhar com gente que é muito difícil, e isso vai exercitar a sua capacidade, a minha capacidade de paciência. Aí você pede assim: Deus, eu quero ser uma pessoa firme, eu quero ser uma pessoa que enfrente dificuldades. Aí Deus diz: amém, vou fazer isso para você. Aí chegam tribulações, chegam dificuldades, e a gente muitas vezes pergunta: por que está acontecendo isso? É simples. Deus está dando o melhor para você. Então, entenda, faça distinção entre o que é bom e o que é bem. Muitas vezes, as coisas que acontecem na nossa vida não são boas, mas elas acontecem para o nosso bem. Quem sabe as negatividades de que aconteceram na sua vida neste ano de 2020 não foram boas, mas serviram para o seu bem. Essa pandemia que nós estamos enfrentando não é coisa boa, mas aconteceu para o nosso bem. Muitos pais começaram a dar atenção aos seus filhos, aos seus cônjuges, às suas amizades, aos seus familiares, a olhar para si, fazer um housekeeping da sua vida e melhorar. Então a oração, eu tenho que ter a certeza absoluta que Ele, o Deus eterno, o Pai das luzes, vai me dar sempre o que é melhor para a minha vida. Então nesse dia, pensa nisso. Oração não é aquilo que eu falo, mas aquilo que Deus vê. Eu preciso entender que eu estou falando com o meu Pai que me ama e vai me dar o melhor. Em terceiro, eu sempre receberei de Deus o que é o melhor para a minha vida. Avalie a tua vida nessas perspectivas que Jesus falou no Sermão do Monte, que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele está interessado no melhor da sua vida, que Deus não está interessado que você seja um religioso, Deus está interessado que você tenha relacionamento com eles. Se você entender isso, a oração não vai ser algo mecânico, a oração passará a ser como a sua respiração, como a minha respiração. Diariamente fazemos isso naturalmente porque Deus está interessado não em religiosos,
Deus está interessado em adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente como eu e você, que fala com Ele com naturalidade, com expressão do coração, expressão do que acontece em nossa vida, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É simples, porque isso é o Evangelho de Jesus. Não esqueça disso, dá um like nesse vídeo, deixe os seus comentários, eu quero saber o que você achou dessa conversa toda. E se você ainda não é assinante do nosso canal, ative as notificações e vem com a gente na contramão sempre.